Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E este não é o Mangá ao Quadrado, né? Esse é o Mangá ao Quadrado Pocket, que veio muito mais rápido do que o planejado. Pois é, meio que, desculpa, meio que não, porque a gente não é pago por isso, mas essa semana foi muito corrida pra mim, e aí você também tem um monte de coisa marcada no fim de semana, e eu também não ia querer gravar no fim de semana. Meu irmão vai casar, tá uma correria essa semana. Fala pra ele que eu mandei os parabéns. Acho que vou mandar sim. Não vai não, nem fudendo. Todo mundo sabe quem sou eu. Fala pra ele, o Judeu Ateu. Ele sabe quem é você. Como? De saber do podcast. Pode ser. Fala aí, o Judeu Ateu mandou os parabéns. Vou falar. A noiva dele é gente fina? É bacana. Eu ia falar agora se não fosse, né? Não que ele vai ouvir, né? Mas... Bom, então estamos aqui para mais um Mangá ao Quadrado Pocket e a gente já vai seguir com aquela série de revisitando recomendações, porque é o que tinha à mão. A gente tinha um programa agendado para sair, mas a gente vai adiar ele uma semana porque... Talvez duas, né? Por causa do final de Bleach, não sei. É verdade, né? Talvez o final de Bleach entre antes. Vamos avaliar. Mas então a gente tá aqui revisitando recomendações, é o que o título parece, a gente tá segundo o programa de 10 em 10 recomendações, né? Toda semana a gente faz uma recomendação, depois de 180 programas a gente tem mais de 180 recomendações, porque alguns foram mais de uma, então a gente só tá vendo aqui, né? Algumas são mais de 5 anos velhas, né? Então, e a gente tá revendo elas, vendo o que a gente acha, se a gente leu depois de um tempo, o que a gente ainda acha, relembrar as pessoas que um dia a gente já recomendou isso, porque é muita recomendação, quem chegou muito depois no podcast não pegou, principalmente essas primeiras. Então, vamos lá, não vamos nem enrolar, vamos seguir, continuando de onde paramos no programa anterior, começando no episódio 11, que falamos sobre Solanin, foi o mangá enquadrado de Solanin. Sim. E a recomendação foi Helter Skelter. Pois é, foi minha recomendação, cara. Helter Skelter é basicamente o mangá de um volume Josei, né, para mulheres adultas, no caso a demografia, né, e ele conta a história de uma mulher que passou por um monte de plásticas e acabou se tornando uma modelo super glamurosa na vida. Ela vivia a partir da beleza dela que sustenta a vida dela, só que todas as plásticas que ela fez para alcançar isso estão começando a deteriorar o corpo dela e o psicológico dela também. A gente vai acompanhar todo esse mangá bem louco, um pouco psicodélico e bem psicológico mesmo, né? Sobre essa personagem. Ele, de lá pra cá, ele saiu no Brasil, né? Helter Skelter saiu há relativo pouco tempo pela New Pop. Eu ainda não peguei o material em mãos, nem vi a tradução pra poder opinar, mas o mangá, ele é muito bom. É muito bom. A gente fez uma análise, na época da recomendação eu não era tão fã. Pois é, né? Você teve um arco aí com o Helter Skelter. Eu tive que reler, tive que reencontrar a obra pra achar a validação dela. Honestamente, acho que até eu mesmo, quando eu recomendei essa obra, que, sei lá, 4 anos atrás aqui eu tô vendo, talvez eu não gostasse tanto quanto eu gosto hoje em dia. De fato, é uma obra que exige releitura, eu acho, sim, viu? Sim, é muito bom que você releia porque é aquela coisa, né? A arte dela é uma arte meio mais complicada, não é uma arte tão bela de se ver, então você acaba não prestando tanta atenção quanto poderia. Então, às vezes, depois de você ter entrado na história, fica mais interessado em acompanhar todos os detalhes e tudo mais. Um dos melhores mangás da história, eu acho, o Helter Skelter. Eu achei excepcional no final das contas. É um mangá bem interessante. Ele teve uma adaptação em filme que eu conheço gente que não manja nada de mangá e que recomenda o filme. Filme dizem que é muito bom mesmo, eu tenho que ver qualquer dia desses. Também tenho que ver. Próximo aqui da lista é o podcast número 12, que foi um giro de notícias. O negócio que a gente fez uma vez, ninguém gostou e aí nunca mais. E a recomendação foi o Uzumaki, né, cara? O Uzumaki é o clássico, né, do Junji Ito, o mestre do terror. Horror? Horror. Mais horror do que terror. O horror japonês, esse mangá, ele conta a história de uma cidade que acaba sendo amaldiçoada, de certa forma, pelas espirais. Então, várias coisas envolvendo espirais passam a acontecer nessa cidade. Coisas estranhas passam a acontecer. Então, quando o cara, ele queima pra fazer cerâmica, a cerâmica surge com várias espirais e quem vê a cerâmica fica meio maluco. Tem caracóis e a pessoa fica meio fascinada por caracóis e fica maluca. É desse mangá que tem aquela imagem clássica que acho que até muita gente que não lê o mangá, mas conhece a imagem que
é um olho girando dentro numa de espiral. Cabeça. Uma cabeça. Essa cena é famosa. Então, basicamente é uma história curta de 3 volumes, né, sobre isso. Várias pequenas histórias que vão sendo acumuladas, né, tem uma sequência de acontecimentos aí. Mas a maioria das histórias elas são meio individuais, como é a característica do Junji Ito, né, um cara que gosta bastante disso. Eu acho um excelente mangá também, já fizemos um enquadrado dele desde então, né? Sim, pois é. Analisamos a maioria dessas obras aí. Na verdade, na sequência agora vai ter várias aqui. E o Uzumaki eu acho que é uma obra pra qualquer pessoa, mesmo se você não é muito fã de horror, terror, vale muito a pena, cara. Eu gosto bastante de Uzumaki, sim. Eu não sei como tá pra encontrar hoje no Brasil, foi licenciado pela Conrad. Quando eu comprei ainda tinha um boxzinho que a Conrad vendia, eu comprei esse boxzinho muito tempo atrás. Tem a versão americana que é 3 em 1, um volumão grossão. Então eu não sei como que tá pra encontrar, mas é legal, vale a pena ler, sim. Vale a pena, sim. O programa número 13, o programa número 13, que foi o programa Arte vs Enredo. Nem sei sobre o que é, mas... Arte vs Enredo. Tá certo. O nome é autoexplicativo. Nós recomendamos outro mangá que já foi enquadrado, que é Onani Master Kurosawa. Maravilha, cara. Onani Master Kurosawa conta a história do Kurosawa, esse garoto que depois da aula, né, ele tá estudando e depois da aula ele sempre vai pro banheiro feminino e se masturba pras garotas da classe dele, né? Essa sinopse completamente absurda é levada meio que ao extremo da seriedade, né? O cara meio que tem pequenas revanches das garotas dentro da classe dele e meio que tudo muda quando uma garota meio que descobre que ele tá fazendo isso e aí tem um pouquinho de um jogo de chantagem pra ele meio que fazer maus feitos pras garotas na classe, né? Essa sinopse é bem absurda, parece um mangá ridículo, mas Onani Master Kurosawa, pra quem não leu, é excepcional. Parece piada, mas não é, porque Onani Master Kurosawa é uma obra super psicológica, aborda várias temáticas, desde coming of age, desde se realizar como pessoa, descobrir sua própria personalidade, não deixar meio que você mesmo atrapalhar a sua própria vida. É uma obra que cresce muito quanto mais você lê ela, eu acho. Ela tem muitas viradas também que não vale entrar na sinopse. Sim. Né? E esse que é um dos problemas do Onani Master, né? Que a gente tem que travar na sinopse pra não estragar a história, mas ela é uma sinopse absurda. Mas a história não é só isso, parece que é só isso, mas não é só isso, vai muito além. Todas essas discussões psicológicas, como a gente entra dentro da mente do Kurosawa, do que ele sente, tudo. Vale muito a pena o pessoal ir atrás. Eu vi o mangá enquadrado, que foi relativamente recente, a gente demorou muito pra visitar o Onani Master, e é aquela eterna promessa que um dia a gente vai lançar no Brasil. Um dia, cara, o Onani Master Kurosawa pela Editora ao Quadrado, né? Fica no aguardo aí. Próximo da lista aqui é o programa de número 14, mangás para adultos. Foi sobre mangás para adultos. E a recomendação foi o One Shot Island. Island do Naoshi Komi Naoshi, o autor de Nisekoi. Pois é, né? Na época tinha saído Nisekoi? Eu acho que ainda não tinha saído Nisekoi. Eu acho que não também. Se saiu, tava bem no começo, mas eu acho que não, quase certeza que não. A Island é um one shot, é uma história curta, basicamente é uma cidade que fica... É uma cidade que é cercada por muros muito altos. E aí tem uma criança que ela tá disposta a sair da cidade, né? Sair dos muros, sendo que, tipo, ninguém na cidade deixa ou tenta, e ele quer tentar sair dos muros pra ver como que é o mundo lá fora. Sim. E vai ser uma história voltada pra isso. A gente não dá pra adiantar muito nisso. A gente chegou a fazer um pseudo enquadrado, né? Quando a gente falou de 3 one shots, e um deles foi o Island. E nessa análise a gente meio que acabou decidindo que o mangá não era tão bom quando a gente pensava. Ele não era tão bom assim. Ele tinha os seus problemas. Ele tinha uma pretensão, talvez, de seguir por um caminho que não deu pra seguir, porque foi serializado e tal. Mas eu acho que ainda conceitualmente, e ainda sendo um one shot, sim. One shot não é difícil achar one shot que é bom, assim, sabe? Sim. Nossa, one shot que presta pra caramba, porque é muito curto, é muito difícil o cara entregar alguma coisa que seja boa e te satisfaça no final.
E Island não vai satisfazer 100%, mas eu acho que vai ser bom o suficiente, sabe? Sim, não é mega aberto, assim, por assim dizer, né? Tipo, fecha o arco de alguns personagens ali, isso é importante, né? E olhando o retrocesso, acho que é engraçado, talvez comentar que esse mangá veio antes de Shingeki no Kyojin, porque quando você tava dando a sinopse, eu só pensei, caraca, me lembrou Shingeki no Kyojin. Agora, é que agora toda cidade que tem uma muralha lembra Shingeki no Kyojin, mas... É verdade. Mas é um outro conceito, não é o mesmo conceito de Shingeki no Kyojin. Pode ficar tranquilo que não tem gigantes pelados. Não. No episódio 15, qualidade versus quantidade, o Judeu recomendou um mangá que é o primeiro daqui que eu não li. Ah, sério? Me pegou de surpresa porque eu pretendia ler pro próximo, revisitando recomendações. Eu até baixei ele tá aqui no meu computador. E eu não li porque peguei de surpresa, mas eu iria ler. Não é minha culpa que eu não sou popular. Como que é o nome original? É o Watashi ga Monetai no Wado... Watamote. Watamote, é isso aí. Ou Watamote. It's Not My Fault That I'm Not Popular. Exato. Então ninguém melhor do que você pra dar essa sinopse aí, José. Cara, It's Not My Fault That I'm Not Popular conta a história dessa... Ela é meio que uma fracassada completa. Essa história é sobre isso, né? Ela não sabe interagir com as pessoas, ela não se veste bem, ela não se cuida, e tipo, a história é meio... Eu quero dizer, e acho que talvez a forma mais correta de escrever esse mangá é como de fato um mangá de horror / terror. Tipo, é angustiante. E, tipo, por dentro, assim, você lê o mangá, sabe? Toda vez que essa menina vai fazer alguma coisa que você vê que é errado, sabe? Você, caraca, mano, não faz isso. Não faz isso, vai dar merda, porra. Caraca. Tipo, é tipo um nível acima de vergonha alheia, sabe? É tipo aquela angústia que você vê a pessoa fazendo uma coisa ali. A definição do humor é o cringe, né? É aquela coisa que é o humor que te incomoda, na verdade. Não é, tipo, você não ri. Você fica incomodado, você fica, nossa, não. Exatamente, cara. Esse mangá é um grande epítome do cringe humor, eu acho, assim. É sobre isso, essa garota meio bizarra, sem habilidades sociais, tentando interagir socialmente e sempre falhando, né? Eu lembro que tinha uma época quando esse mangá fazia muito sucesso, o pessoal falava que os caras eram muito pum-pum e as meninas eram muito a personagem de Watamote, né? Tipo, os caras se identificavam com o pum-pum e as meninas se identificavam com essa personagem, como, tipo, exemplos de, tipo, meio que fracasso social e esse tipo de coisa. É muito bom, cara. É um bom mangá assim. Até hoje em dia eu aprecio ele. Acho que é uma excelente obra. Ainda tá em publicação? Depois saiu um spin-off dela antes da época do colegial. Ficou meio esquisito. Cansou a obra. Mas eu acho que o que tem da obra original vale muito a pena ler. Entendi. Beleza. Próximo programa aqui é o número 16. Agregadores e ler na internet. Nossa, que maluco. Muito tempo, hein? Era quando era relevante discutir isso. Pois é, né, cara? E a recomendação foi sua, cara, de Game Pés Descalços, né? Exatamente. Game Pés Descalços é um clássico, né? Todo mundo já ouviu falar. E basicamente conta a história do próprio autor. Na verdade é uma história romantizada, não é dele, mas tem muito da vida dele, do autor. Conta a história de uma criança em Hiroshima quando estoura a bomba. E aí tudo que acontece depois, na verdade, né? Porque a explosão a gente conhece, a gente sabe do que aconteceu e que muita gente morreu, ele perdeu familiares nessa explosão e tudo mais. Mas o que ele se foca mesmo é no depois, é justamente no que vem depois, porque não é simplesmente, explodiu a bomba, acabou a guerra, tá tudo bem, sabe? Nem um pouco isso, sabe? Não. Explodiu a bomba, todo mundo perdeu a casa, tinha que procurar onde morar, e aí não tinha ninguém que tinha comida pra dar, e aí tinha que ir de um lugar pro outro, e tinha um monte de gente pobre na rua, e aí tinha ladrão, e tinha gente que tinha que ir pro exército, sabe? É uma história que é de sofrimento, 100% de sofrimento. Toda vez que você fala assim, agora vai dar certo as coisas, né? Não vai dar, nunca dá. Outro dia desse estava comentando com o Quert sobre esse mangá, ele tá lendo, né? E ele falou que ele leu que em muitos aspectos é uma obra muito fácil pra gente do ocidente
ler, porque a obra meio que divide uma parte da culpa do que aconteceu ali com o próprio Japão, sabe? Tipo, o Japão assumindo um pouco da culpa do que aconteceu ali. E eu acho que é uma perspectiva que muita gente, que nós, né, aqui do Ocidente não temos, né? Que, tipo, a gente meio que carrega, temos, sei lá, aqui nos Estados Unidos, mas, tipo, a gente carrega como o Ocidente meio a culpa do que aconteceu lá. Tipo, a gente vê o terror dessa bomba, né? A gente nunca teve visão de que o outro lá talvez poderia ter feito pra acontecer isso. Não, tipo, tirando a culpa do que aconteceu, de quem jogou a bomba ali. Mas é uma perspectiva muito interessante que eu nunca tinha visto em lugar nenhum antes. Porque é aquela coisa, né? Na guerra ninguém é bonzinho. Né? Tipo, nenhum lado, todo mundo que tá participando da guerra não tem o bem e o mal, sabe? As pessoas estão... Todo mundo tá com interesses próprios. O Japão foi escroto na guerra pra caralho, sabe? Foi escroto com chineses, com coreanos. Até mostra no mangá um pouco disso, de preconceito com coreano e tudo mais. Eu ainda não terminei de ler, mas é porque demorou muito pra terminar de sair no Brasil. E felizmente terminou. Isso é uma coisa que as pessoas não estavam acreditando, não estavam pondo muita fé. Eu não botava fé. Mas finalmente a Conrad terminou, lançou o último volume agora em 2016 mesmo. Eu não sei se tá fácil pra achar, mas é uma coleção que, assim, é bonita de ter, porque é um material gráfico muito bem editado, e é histórico, né? Então vale sempre a pena ler quem tem interesse de... Não histórico, tanto pra história do mundo, como pra história dos mangás, né? Um clássico dos mangás. Então, eu acho que ainda tem esse valor, né? Esse valor, não tem como tirar esse valor do mangá. Sem dúvida. Então, ainda é uma boa recomendação. O episódio 17, A Morte em Dead Note, foi um enquadrado de Dead Note, mais ou menos. Sim. Foi recomendado. Esse é um velho clássico do mangá enquadrado, que é o Crimson's Akai Koukai Shatashi. Crimson's é o mangá que a gente mais reclama que ninguém leu e todo mundo tinha que ter lido, né? Ele foi o queijo. Quem acompanha a gente agora, o que a gente fala de queijo, a gente falava de Crimson's 3. Quantos anos atrás? 4 anos atrás. A gente falava de Crimson's esse. Exato, cara. E Crimson's, ele tem uma premissa que parece justamente meio estúpida. Por que que é basicamente pegar o ciclo de vida de um salmão e fazer disso um mangá Battle Shonen, né? É o Battle Shonen dos ciclos de vida de um salmão. E é fantástico, cara. É fantástico. Muito... Eu lembro que um detalhe muito interessante é que a maioria dos capítulos começavam ou encerravam, né, com tipo um micro camarão, eu não lembro direito o que era. E ele era, tipo, umas... Existencial. As putas questões existenciais eram trabalhadas no começo do capítulo, é muito engraçado. Nihilista, era engraçado mesmo. E o mangá é, tipo, meio fantástico mesmo, cara. É tipo uma aventura meio biológica, não sei o que dizer, sobre a vida de um salmão, cara. E é mais interessante do que parece, né? É mais divertido do que parece. Sim, o salmão, ele começa no lago, e aí em um determinado momento ele tem que subir o rio, mas para subir o rio ele tem que quebrar a parede da água salgada para doce, e aí tem todo um arco dele tentando ser forte o suficiente para quebrar essa barreira, sabe? É muito bom. Ele se leva a sério daquele jeito engraçado, sabe? Sim. Não chega a ser galhofa. Ele é, tipo, sério no nível sério. É que nem queijo. É que nem queijo, cara. E as pessoas tinham que ter lido mais Crimson's, uma pena, que é um pouquinho no esquecimento. Então, o final é um pouquinho... Não sei, um pouco eu teria que reler. Fica a promessa aí de um enquadrado de Crimson's, hein? Nossa, hein? Isso ia ser curioso, porque eu lembro pouco dos detalhes, eu lembro de coisas gerais. Por exemplo, os personagens eles são todos desenhados com aquela cara de mangá, e aí em uma página, de vez em quando, ele desenhava como um peixe mesmo. Sim. E era muito bom essas páginas, cara. Você olhava e você falava assim, caramba, eu tô levando mó a sério, é um peixe. Quando ele tava dando um soco, aí ele desenhava mega realista, né? E aí, tipo, sei lá, era um peixe batendo no outro, sabe? É muito bom, cara. Fica a promessa aí, fica a promessa. O próximo programa aqui é o Mangá Quadrado número 18, Demografia. E a recomendação foi sua de Koganeiro. Exatamente. Koganeiro, ele foi um mangá que o Yoko, né, o autor de Onani Masaru Kurosawa, que a gente já recomendou e já passou aqui nessa revisitação, inclusive, e Pinto, que a gente vai recomendar bem lá na frente, né, o mangá de dança, competitividade
Evidence Club. Koganero, ele vai contar, é mais ou menos um coming of age, na verdade é um coming of age, né? Só tem um personagem que ele tá ali tentando decidir, ele conhece uma menina, eles estão todos, ele tá bem próximo do período de se formar, e aí ele tem que decidir qual que é o caminho que ele vai seguir na vida, e essa menina é uma menina que ela já sabe o que ela quer da vida, e aí mostra um pouco dessas perspectivas, e é um mangá super curtinho, então não dá pra dar muito mais do que isso, mas ele é um mangá de 3 capítulos só, não dá nem um volume, na verdade, que foi lançado na época na Shonen Jump, então foi por isso que foi recomendado aqui nesse momento, foi na época que ele tinha acabado de sair. Pois é, e a gente achava bem interessante esse autor que veio de suas obras tão alternativas, escrevendo na Shonen Jump, né, mais tarde, mal sabia a gente, né, que ele viria a ser serializado na revista, né. Pois é, a gente não acreditava nisso, mas né, foi, muito tempo depois. Tá aí, né, tá aí agora. Mas sim, eu ainda acho que vale a pena, a gente chegou a recomentar sobre isso na Mangagrafia, né? Na Mangagrafia. Sim. Mas é aquela coisa, uma história bem curtinha, não é nada de, nossa, muito bom. Tem que ir com a expectativa, né? De ser algo simples, bem uma história de coming of age, assim, né? E eu acho que tem muito coração esse pequeno mangá, sabe? Tem paixão ali. Ele é bem direto, bonitinho, bem feitinho. No episódio número 19, aí a gente tem um complicado aqui. No episódio número 19, a gente recebeu o Fábio Urso para comentar sobre Eti. Sim. E na ocasião ele foi o primeiro a quebrar o protocolo. E ele recomendou um quadrinho não japonês. Sim. Ele recomendou o quadrinho Black Hole. Você chegou a ler Black Hole, Judeu? Não, essa é a minha dívida com a sociedade desse programa. Você suponho que leu. Eu li, mas não inteiro. São 2 volumes. Ele é desenhado pelo... Como que é o nome do autor? É Charles Burns. Ele é desenhado e escrito por esse Charles Burns. Foi lançado em 2 volumes. Chegou a sair no Brasil, mas eu lembro de, há muito tempo atrás, ver pra comprar, mas nunca tinha me interessado. E aí, quando ele recomendou, já não tava fácil de achar. Sim. Eu li o primeiro volume. Basicamente, ele vai contar por cima o que acontece numa sociedade em que existe uma doença sexualmente transmissível que faz surgir umas mutações muito escrotas nas pessoas, sabe? Tipo, aparecer uma boca no pescoço, sabe? É bem gráfico, né? É bem gráfico, assim, bem nojento, meio feio, assim. E basicamente vai contar uma história ali de adolescentes revirando nesse mundo, né? São vários adolescentes, né? Não é uma história de uma pessoa só. E aí vai ficar como essas pessoas lidam com essa doença, com o mundo em que isso tá vivendo, né? Na verdade, tipo, não é um mundo tão diferente do nosso. É muito parecido com o nosso, só que com essa doença escrota. Assim, eu entendi a ideia, mas não me pegou. Não me pegou, por isso que eu acabei não lendo o segundo. Eu achei um pouco cansativo. Eu lembro de ler uma review no Elfelied, elogiando bastante. Desde então eu tive mais curiosidade também de ler, mas tá a minha dívida, eu não tenho muito o que comentar. Eu vou parar por aí e dizer que a mim não pegou. Não vou falar que é ruim, porque eu acho que a parte gráfica é bem interessante, ele tem uns quadros interessantes, ele é bem escuro, o quadrinho, o mangá também, né, na tradução da palavra, ele é bem preto e branco mesmo, assim, bem contrastes, então tem umas cenas grotescas com as partes do corpo meio estranhas, essa doença espalhando e tal. Mas você acha que como enredo pode ter algumas falhas? Não é que tem falhas, eu só achei não tão interessante, sabe? Não muito interessante. Mas foi uma recomendação. Maravilha. Participou aí da nossa história. E terminando então aqui este programa com o Mangá Coragem número 20, traço de antes versus traços de agora. Nossa, não tenho a mínima ideia que foi esse programa. E a recomendação foi de um mangá que acho que na época ninguém nunca imaginaria que seria publicado no Brasil, mas foi, né? Ano passado, se eu não me engano, Planetis. Exatamente, né? Foi a primeira recomendação da semana. De ouvinte, do Maurício Xavier. Planetis, cara, conta a história de um futuro recente, né? Ficção científica meio recente, deve ser 2050, alguma coisa assim, né? Não lembro das datas, mas é um futuro bem palpável. Bem palpável, em que a humanidade investiu de fato na exploração espacial, né? Então a gente tem base na Lua, tem base em Marte. E eu tenho um plano para ir para Júpiter. Exato, a próxima grande missão é ir para Júpiter, né? E a gente acompanha meio que a vida e a tentativa de ir para esse projeto de um garoto que no momento ele trabalha como catador de lixo no espaço. Né? É assim que começa o mangá. A gente várias pequenas histórias, na verdade, né? Não acaba abrangendo muito mais do que esse protagonista, né? Do que esse personagem principal. Tem vários protagonistas
protagonistas, no caso, né? Uhum. São várias pequenas histórias envolvendo ficção científica, virando espaço mais... Então, umas discussões um pouco mais psicológicas, Sim. né? Essa é aquela coisa, né? O ficção científica, e essa é uma ficção científica, ela não é aquela ficção maluca do futuro muito absurdo, é um futuro bem palpável e bem calcado numa realidade, e sempre a ficção científica acaba servindo para discutir outras coisas, né? Então aí aqui é a mesma coisa, né? Serve pra gente discutir um pouco sobre solidão, um pouco sobre vida, um pouco sobre família, mesmo, né? Existência, várias coisas, vários assuntos diversos, e aí joga em cima essa temática do espaço, na exploração espacial, e surgem-se conflitos interessantes de se ver, né? Porque são coisas que a gente, tipo, nunca pensa porque não existe no nosso mundo, sabe? Tipo, se o cara se perde no espaço, e aí, sabe? É um conflito que dá pra se explorar muito antes de Gravidade, né? O filme. Uma pessoa que nasce na Lua, né? Por exemplo. O que isso significa? A pessoa nascer na Lua, fisicamente, o que isso vai significar? E tipo, eticamente também, né? É que nem você falou, toda ficção científica que é boa nunca é sobre a ficção, de fato, né? Ou nem sobre a científica, é sobre questões morais. No final, um pouquinho anticlimático, talvez. Eu acho que o grande problema de Planetes é que talvez ele não tenha fechado bem o suficiente pra qualidade do resto do mangá. Eu só fui ler quando publicou aqui no Brasil. E eu terminei o último volume, e aí no mês seguinte eu fui procurar o próximo volume e não tinha. Eu achei que ia ter mais alguma coisa e não teve. E aí eu fiquei com um puta desgosto por dentro, sabe? Ele parece que... Eu não sei qual que foi a história de publicação, mas tem uma cara de que só parou. Sabe? Uma hora parou. Não sei se o anime talvez tenha um final melhor. O anime dizem que é de muita qualidade, sim. Fica aí. Ele tem um final um pouquinho esquisito, assim. Mas no geral eu acho que a obra compensa mesmo, assim. O final nem é a parte mais importante do mangá, mas sei lá, fica o aviso. Sim, sim. É bem uma coisa que a gente acaba falando bastante sobre mangás, né? Ou que o começo é ruim, ou que o final é meio ruim, né? Parece que é uma coisa meio do estilo japonês de se trabalhar. Ou ele começa mal pra dar a chance pro cara desenvolver direito, ou ele desenvolve muito bem logo de cara e não sabe fechar. Cara, o mangá tem problema com o final e começo, sim. Mas Planetes é muito, muito bacana. Tem então, como a gente falou, tem no Brasil, foi lançado pela Panini num formato bacana, um preço aceitável pro tipo de qualidade dele. Então, eu acho que é uma boa recomendação, porque 4 volumes, é tão rapidinho, né? Uma coleção bonitinha de ter na estante também. Bela coleção. Rapidinho de ler e conhecer um pouco da carreira do autor de Vinland Saga, que a gente viria a recomendar mais no futuro e fazer enquadrado no futuro. Pois é, o excelente Vinland Saga, um excelente Planetes aí também. Mas Vinland Saga é a obra superior. É muito melhor, é muito melhor. Beleza, cara. Terminamos aqui mais essa jornada aí. Né? Agora eu vou ter que correr com os próximos 10, porque eu devo ter alguns aí no meio que eu não li. Vou ter que correr com eles. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dos próximos eu não li 1, 2, 3. Não li 3 mangás dos próximos. Vamos ver se a gente diminui isso até a próxima. Meu objetivo era ler pelo menos um volume.